implantar. Amém? Muito bem. Vamos à palavra, amados. Vamos abrir Lucas 5. Lucas capítulo 5. Eu estarei lendo, amados, a partir do verso 1. Lucas 5. Primeiro verso. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entretanto, num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, o seguiram. Pai, em nome de Jesus, Deus, é a sua palavra. Que o Espírito Santo, Deus, transforme essa sua palavra em realidade para as nossas vidas. É o que eu oro em nome de Jesus. Não faz muito tempo, eu confesso a vocês, nós já trouxemos essa palavra. Acho que não faz muito tempo. Nós lemos esse texto e o enfoque foi mais pela palavra do Senhor. Hoje, o enfoque é diferente. E tem muito a ver com o que eu estou passando. E eu acredito com o que você está passando. Amém? Então essa palavra inicialmente foi para mim. E eu estou compartilhando com vocês. Essa palavra realmente, ela falou muito comigo. E eu espero que fale com vocês. O verso 1 desse texto, ele fala da multidão. A multidão estar o quê? Ouvindo Jesus Cristo. Porque o texto, ele diz, e ele vai nos mostrar, que aqui Jesus levanta os primeiros discípulos. Pedro, Tiago e João. E na verdade Jesus Cristo aqui, ele está o quê? Ensinando, ele está falando, ele está o quê? Ele está pregando a palavra. Então eu fico imaginando toda aquela multidão eu não sei quantos, mas eles estavam o quê? Ouvindo a palavra. Então no verso 2, os pescadores, e ele observou que alguns tinham o quê? Desembarcados. E eles estavam, esses pescadores, o quê? Lavando o quê? A rede.
Jesus observou e todos observaram que eles estavam o quê? Exaustos. Porque eles haviam passado a noite inteira o quê? Pescando. O verso 5 diz isso. Todos eles estavam o quê? Pescando. E quando Jesus começou a ensinar, e quando Jesus começou a pregar, os pescadores estavam o quê? Trabalhando duro para recolher e estavam o quê? Lavando as suas redes. Esforço, suor, decepção, porque nada pegaram. E isso me remeteu à minha vida profissional. Então hoje nós vamos falar da nossa vida profissional. Porque a nossa vida profissional, ela já foi o quê? Decretada por Deus lá atrás. Porque o pecado, quando entrou, houve uma sentença de Deus perante o nosso trabalho. Sim ou não? Está em Gênesis 3. Se você puder abrir, Gênesis 3, eu estarei lendo, amados, a partir do verso 17. Então, isso que eu estarei lendo, não dá para a gente fugir do nosso trabalho. Isso é comum para nós que trabalhamos. Porque isso foi um decreto de quem? De Deus. Então, em Gênesis 3, a partir do verso 17, o que Deus fala? O que Deus fala para Adão? Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o quê? O sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e do pó voltará. O que Deus decretou para o nosso trabalho? Suor, fadiga. O suor gera o que nas nossas vidas? Desidratação, problemas físicos, mentais, psicológicos. Sim ou não? Só eu que tenho isso no meu trabalho, não? Todos nós que trabalhamos, todos, gostando ou não gostando do nosso emprego. Sim ou não? Fadiga, esforço, suor, cansaço, preocupação, estabilidade, o salário. Isso foi decretado lá atrás, sim ou não? E tudo aquilo que foi decretado é cumprido pela palavra. Então, de Adão para cá, o que mudou? Nada. Nós continuamos tendo o quê? Todos esses fatores relacionados ao nosso trabalho. E foi aí que Deus, Ele falou muito comigo. Porque como também foi dito aqui, existem dias que nós estamos muito desanimados. Semanas, sim ou não? Sim. E isso é inerente o quê? A nós, cristãos ou não. Mas o que nós precisamos aprender, eu inclusive, é de que forma o quê? Nós trabalhamos em tudo isso. Porque apesar desse decreto de Deus, eu e você servimos a quem? A Jesus Cristo. Sim ou não? Então, de que forma nós vamos fazer com que isso aqui seja amenizado nas nossas vidas? E de novo, e desculpem, amada igreja, se eu sou o quê? Repetitivo. Porque às vezes eu sou repetitivo, porque a palavra ela é repetitiva. E no verso 3, voltando agora a Lucas, Jesus pediu para que eles se afastassem do barco, para que ele pudesse o quê?
ensinar. Porque da onde ele estava, ele não conseguia alcançar a todos. Então ele pediu que ele entrasse no barco, viu, me afasta um pouco, eu quero o quê? Falar com todos, eu quero ensinar a todos. Então, de novo, a importância de termos o quê? O ensino, de participarmos do ensino, de participarmos o quê? Do entendimento da palavra de Deus. Então isso é primordial para mim e para você. Jesus, nesse contexto, ele ficou o quê? Absolutamente preocupado. E quando Jesus Cristo acabou de ensinar, o que ele disse a Simão Pedro? O que Jesus Cristo disse a ele? Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de você para pescar. Esse é o ponto-chave da mensagem. Está aqui o ponto-chave do nosso sucesso ou insucesso da nossa vida profissional. Porque às vezes nós entramos na empresa e tiramos, eu estou falando de mim, tá certo? Não se ofenda, não é para você. Eu estou falando de mim. Às vezes eu entro onde eu trabalho e tiro a roupa de crente. Aí deixo lá aqui, bonitinho. Quem eu deixo de fora? Jesus. Por quê? Eu tenho 7 anos de empresa, eu sou administrador do cemitério, eu acho que eu sei muita coisa, mas não sei nada. Eu sou o quê? O especialista. Eu sei de todos os procedimentos, eu criei a maioria dos procedimentos. Tenho tudo na minha cabeça. Quando eu não tenho na cabeça, porque depois de infarto eu perdi muita coisa. Então, às vezes, eu sou uma pessoa autoritária com a minha chefia, porque eles não entendem o que eu entendo. Você é assim, às vezes, não? Porque você é o especialista. Então, muitas vezes, o seu chefe, o seu diretor, ele não sabe o que você é. E você, às vezes, não tem paciência para conversar. Você não tem paciência em ouvir. Pedro e os pescadores, Tiago e João, eles eram o quê? Pescadores. Absolutamente experientes. Absolutamente especialistas. Eles conheciam o local. O pescador, ele conhece o local onde ele vai bater rede, sim ou não? Oi? E à noite? Vocês já bateram tarrafa? Quem já bateu tarrafa aqui? Fica batendo tarrafa a noite inteira. É cansativo? É muito cansativo. Então Pedro e sua turma, os pescadores, eles sabiam onde estavam o quê? Os peixes. Eles eram absolutamente experientes. Eles haviam trabalhado a noite inteira, irmãos. Eles trabalharam e pescaram a noite inteira. Eles estavam o quê? Cansados, exaustos. Você ficar lançando rede num lago, isso é muito cansativo, sim ou não? Agora, eu me vi como Pedro, trabalhando, fazendo, tentando, como especialista. Eu sei que houve um contratempo, porque para Pedro, João e Tiago houve o quê? Um absoluto contratempo. Houve um tamanho revés. O que é um revés? Uma situação inesperada. Sim ou não? Sim. Como é que 3 pescadores absolutamente experientes não pegaram um peixe sequer? E cansados estavam. Agora, junte todos esses elementos e faça uma análise do seu trabalho. Faça uma análise do seu serviço.
é um serviço que você tem fadiga? Sim ou não? Quem não tem fadiga no seu trabalho, levanta a mão, mas levanta. Suor? Tá certo? João, pode levantar a mão, lá não tem suor? Tem suor? Tem lágrima? Tem raiva? Tem desespero? Gabrielzinho, você não, porque não trabalha ainda, né, filho? Amém. Então esteja orando. Então, eu fiquei observando tudo isso. E eu me coloquei no lugar de quem? De Pedro. Porque a maioria das vezes, quando não dá certo e eu tento refazer e alguém fala, eu fico o quê? Nervoso. Pô, se eu não conseguir, você vai conseguir? E aí vem uma das experiências mais fascinantes que eu tive na minha vida, irmão. Mais fascinantes. Eu, no auge da minha carreira, eu era especialista em linhas de montagem de linha branca. Eu sempre trabalhei em linha branca. Geladeira, fogão, enfim. E eu era especialista em implantar linha de montagem. E no auge da GE, a gente estava fazendo 2 linhas de montagem. E nós cercamos, nós fizemos, a gente tinha uma equipe muito grande. E eu era o engenheiro responsável para fazer aquela linha, o quê? Rodar. Só que essa linha, ela se atrasou. E o meu cronograma, ele foi para o espaço. E eu ia ter uma reunião na segunda-feira com a diretoria, para mostrar o quê? O andamento do projeto. E na sexta-feira foi o meu aniversário. Meu aniversário daquele ano caiu numa sexta-feira, eu nunca me esqueço. Porque quando nós tínhamos aniversário na empresa, a gente comprava um bolo, um salgado, né? Para a gente comemorar. E eu não pude comemorar porque eu estava onde? Envolvido com aquela bendita linha de montagem. E eu estava preocupado com o quê? Com a justificativa que eu ia dar para o meu diretor. Eu sabia, mas será que ele ia entender? E existia um faxineiro da linha de montagem, que todos nós gostávamos dele. Por quê? Porque ele trabalhava muito, ele era incansável. Ninguém precisava falar para ele o que ele tinha que fazer. Era um moreninho, jovem, dado. No determinado momento, quando eu entrei, porque eu cerquei com um tapume toda a parte de linha de montagem, para que ninguém atrapalhasse. E quando eu entrei na linha de montagem, quem estava lá? Aquele rapaz, limpando. Ô, João, eu falei, ô fulano, tudo bem? Tudo bem. Pô, que bacana, vai ficar bom aqui, né? Vai. Quando é que vai inaugurar? Como é que é? Quando é que você vai inaugurar? Cara, eu sentei e falei, ô Senhor, como o Senhor é bom, né? Eu não sabia. Eu fiquei envolvido tanto no meu trabalho que eu não sabia mais. Por quê? Porque tinha acontecido tanta coisa errada. Irmãos, quando eu entrei na reunião, adivinha qual foi a primeira pergunta do meu diretor? João, o passado, ele sempre falava isso, meu chefe, o passado não move o futuro. Quando é que fica pronto? Eu não quero saber o que aconteceu. Eu quero saber o seguinte, quando é que fica pronto isso aí? Especialista? Especialista de quê? Nós achamos que sabemos muito, mas a pessoa que está do seu lado, e quando ele fez essa pergunta para mim, eu fiz o quê? Eu me preparei, eu falei, é a pergunta que ele vai me fazer. Porque a gente, quando está envolvido no problema, nós ficamos o quê? Nós ficamos cegos. Nós não saímos. Então, Jesus Cristo, ele estava com os pescadores em seu local de trabalho. Jesus Cristo, ele estava com os pescadores em seu local de trabalho. Então, eu e você devemos deixar Jesus Cristo estar aonde? No nosso local de trabalho.
para que Jesus Cristo, Ele me auxilie, para que Ele te auxilie onde? No trabalho. Para que a gente diga para Ele, fala, Jesus, e agora? Eu sou especialista, mas eu não estou conseguindo. Eu estou tendo problemas. Porque no nosso trabalho nós temos contratempos, sim ou não? Sim ou não? Temos contratempos. Falta de planejamento. Qual é a empresa que não tem falta de planejamento? É uma das coisas que nós mais reclamamos. Uma das coisas que nós mais reclamamos é o que? Eu estou me esforçando à toa. Como eu sou improdutivo. Só eu falo isso? Todos nós falamos o quê? A mesma coisa. Agora imagine você, Pedro. Imagine você, Tiago. Imagine você, João, pescando a noite inteira. Aí vem um fulano e fala, viu? Joga a rede de novo, mas mais fundo. O que você ia fazer? Eu sei o que eu ia fazer. Eu não ia jogar de jeito nenhum a rede. Do jeito que eu sou teimoso, o camarada ainda ia ouvir até amanhã. Vai ser louco. Eu pesquei lá, rapaz. Eu vou embora para casa dormir, pô. Acabei de lavar, eu vou embora. Por quê? Porque é ilógico. É absolutamente o quê? Irreal eu jogar novamente a rede. Não faz sentido nenhum eu jogar a rede de novo. Faz? Nenhum. Então eu e você fechamos os nossos ouvidos às pessoas que estão do nosso lado. Para quê? Para nos auxiliar. Por quê? Porque eu sou o cara. Eu manjo o negócio. Aqui sou eu. Quem é você? Você está chegando agora, você não sabe nada. Então nós somos cercados de prepotência. De quê, filha? Arrogância. Porque nós não deixamos Jesus Cristo entrar no nosso trabalho. De novo, eu estou falando de... E Pedro? O que ele fez, Pedro, aqui? Ele foi ou não foi? Ele jogou novamente ou não jogou? Então nós estamos permitindo que Jesus Cristo esteja conosco. Nós estamos jogando novamente a rede, porque a bênção no meu trabalho está onde? Em obedecer a Deus. A bênção de Pedro foi o quê? De obedecer a quem? A Jesus Cristo. Porque ele deixou Jesus Cristo o quê? Comandar o seu trabalho. Mesmo que parecesse lógico, mesmo que não tivesse nenhum sentido, mesmo que fosse o quê? Cansativo, porque eu ia ter que jogar rede de novo. Sim ou não? Então Pedro, ele não hesitou. Então o nosso processo, o nosso sucesso profissional, ele está no verso 5. Se eu e você quisermos ter sucesso no nosso trabalho, nós temos que fazer com que o verso 5, ele saia do nosso coração, como foi dito aqui. A gente tem que sair diferente. O Espírito Santo, ele está aqui para que a gente, com a palavra dele, a gente saia diferente. E o verso 5 diz, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra. Sobre a sua palavra é o quê? Eu lançarei as redes. O que Pedro foi? Obediente. Ele ouviu e obedeceu a Jesus. Ele hesitou? Ele titubeou? Ele reclamou? Ele falou das consequências? Não. Ele fez o quê? Ele foi e fez. A gente faz isso no nosso trabalho?
Sim ou não? Muitas vezes não fazemos. Porque somos arrogantes e somos prepotentes. Agora, o que é gerado quando somos obedientes? O que isso gera? Você, que logo, logo vai trabalhar em nome de Jesus, né, filho? Então você já vai pegando isso aí. O que nós aprendemos aqui? Fazendo isso, apanhar o grande. 6. Fazendo isso, apanhar o grande quantidade de peixe, as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase o quê? Afundarem. Você sabe qual é a mensagem central aqui de Jesus Cristo? É que Ele deseja desenvolver a nossa fé. A nossa obediência, mas a nossa fé. Não há fé sem risco, irmão. Não há fé sem risco. Porque eu e você vivemos na nossa zona de conforto. Deus, Ele quer tirar na nossa vida a zona de conforto. É por isso que às vezes as coisas não acontecem. As coisas às vezes não acontecem na minha vida, por quê? Porque eu não arrisco. E se eu não arrisco, eu não desenvolvo o quê? A fé. Não há fé sem risco. Sim ou não? Fazemos as mesmas coisas, porque somos especialistas, não queremos dar crédito aos nossos companheiros de trabalho, a pessoas simples, humildes, somos arrogantes e somos prepotentes. Como é que eu sei que eu estou no caminho? Quando eu implanto essa fé, quando essa fé ela é colocada em prática e eu me aproximo de Cristo, porque foi exatamente o que Pedro fez quando ele retirou os peixes. Senhor, se afaste de mim porque eu sou pecador. Eu estou do lado de quem? De Deus. Senhor, foi o Senhor. O reconhecimento de quem? De que Jesus Cristo fez com que ele pegasse o quê? Os peixes. Isso gerou em Jesus Cristo, isso gerou nos pescadores o quê? Uma admiração. Sim ou não? E foi espiritual. Porque todos começaram o quê? A reconhecer. Sim ou não? O que falta para mim e para você no nosso trabalho é isso. É reconhecer que Jesus está do nosso lado, para quê? Para nos ajudar. O que ficamos preocupados à toa? Sim ou não? O que a gente gasta de energia à toa na nossa empresa? O que a gente fica nervoso com nós mesmos na nossa empresa? Isso não leva a nada. Para mim, me levou a um infarto. Eu sou outra pessoa depois que eu infartei, irmão. Porque tem certas coisas que você luta sozinho com você mesmo. A Ana sabe disso. O quanto eu chegava estressado, nervoso. Adiantava? Não. A empresa continua lá, lucrando. Você só ganha inimizade. Sim ou não? Você só ganha problema na sua vida. É só reclamação. Por quê? Porque a gente não deixa Jesus Cristo entrar. E o mais lindo aqui, já estou terminando, que Jesus Cristo, que sabe todas as coisas, né? Sabe todas as coisas. Ele transforma os pescadores de peixe em pescadores de quê? De homens. Traça um paralelo. Traça um paralelo. Por que Jesus pegou aqueles homens? Porque se eles obedeceram na pesca, eles vão obedecer onde? No ministério. Se eles tiveram dificuldade em pescar peixes, eles vão ter dificuldades em pescar o quê? Homens, pessoas.
Só que eles ficaram tão maravilhados com Cristo, eles ficaram tão apaixonados por aquele homem, que o texto diz que eles largaram imediatamente. Não deu tempo nem de mandar o zap para a esposa. A pessoa, eles chegaram, ó, a partir de agora, eu não pesco mais peixe, eu pesco pessoas. Fico imaginando a mulher desses caras, de Pedro, falando, mas você é louco? Como é que nós vamos viver? A mesma coisa que eu chegar para a Ana e falar, viu, pedir a conta do memorial. É louco. Vamos viver de quê? Não, é que Deus mandou. Ah, é? Então se vira com ele. Falta fé, não falta? Amém? Que o Espírito Santo fale com você. Porque às vezes nos desgastamos, choramos, suamos, fadigamos. Para quê? Para nada. Para quê? Para nada. Então que a gente, em nome de Jesus Cristo, essa palavra entre no seu coração como entrou na minha, no meu coração. Entrou muito no meu coração. Vamos deixar Jesus Cristo entrar no trabalho? Senhor, e agora, o que eu faço? Não, mas você não é especialista? Não, mas o Senhor é o Deus. O que eu faço? Eu estou indo por aqui. A gente se dedica tanto, a gente se mata tanto. Deus quer da nossa vida equilíbrio. E Ele nos ensina no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu demorei muito para aprender isso. O que Deus quer da minha vida como profissional é que eu seja um profissional o quê? Equilibrado. Eu tenho tempo para trabalhar, mas eu tenho tempo para me dedicar à minha família, eu tenho tempo para os meus filhos, eu tenho tempo para Deus. Então, o primeiro sintoma que a gente precisa verificar é o que? Eu estou sendo uma pessoa equilibrada. Eu estou dando a atenção na minha casa, como eu estou dando atenção na igreja. Amém ou não? O que Deus quer de nós é isso, é equilíbrio. E eu só consigo equilíbrio se eu entrego para Ele o quê? O meu trabalho. Se eu não entregar, esquece, não vai acontecer nada. Essa palavra, ela tocou muito no meu coração. Esse verso aqui, ele tocou muito no meu coração. E olha que eu já melhorei muito. Mas eu preciso melhorar mais. Amém, igreja? Então eu estarei orando, se você pode ficar em pé.